Deus abençoe todos nós. Queridos, hoje, dia das mães, e de verdade eu não tenho costume de pregar datas festivas. Não tenho e nem gosto muito, né? Porque parece que a gente fica numa obrigação de pregar um texto onde Deus às vezes está colocando outro em nosso coração. Mas desta vez eu estava orando ao Senhor. Senhor, me dá um texto assim, gostaria muito, né? De falar sobre mãe, de falar sobre o cuidado da mulher. E Deus, fiquei ali orando essa semana. Terminei a palavra hoje, né? Só para você ter uma ideia, né? Como é difícil escolher um texto que se encaixe nesses momentos festivos, né? E eu louvo a Deus, irmão, porque só o céu vai poder dizer de orações de mães, né? Eu sou fruto da oração da minha mãe. E quantos aqui estão que são frutos de oração de mães? Pessoas que estavam no mundo aí perdidos e sempre tinham um joelho de uma mãe ali dobrado, orando e intercedendo pela sua vida. Eu sou um caso desses. Se eu já contei para a igreja aqui, só para você saber, mas eu fui presidente de time de futebol, eu fui baloeiro, eu fui pagodeiro, eu fui tudo que tem eiro no final, eu fui menos maconheiro. Né? Menos maconheiro. Mas tudo que tem eiro aí eu fui. Vocês riem, né, irmão? E a minha mãe orava muito por mim. E eu me lembro que quando eu sofri o meu acidente, olha só, irmão, quando eu sofri o meu acidente, a minha mãe falou assim: poxa vida, né? Agora o meu filho vai se converter. Agora o meu filho vai chegar aos pés do Senhor. E foi ao contrário. Eu virei pagodeiro depois do meu acidente. Eu comecei a aprender a tocar cavaquinho depois do acidente, né? E ali eu fiquei mais firme. E que trabalho que eu dei, né? Que trabalho que eu dei. E quantas vezes a minha mãe estava aqui nas orações de terça-feira, orando e clamando pela minha vida. Hoje, irmão, grava o que eu vou falar para você. Hoje, a minha mãe, ela consegue ver o resultado da sua oração. Escreve isso. Escreva isso. A minha mãe hoje consegue ver o resultado da oração dela. Mas muitas mães talvez não vão conseguir ver. Mas não desista. Mesmo que você não enxergue o que o seu filho e a sua filha se tornou, não desista de interceder por eles. Não desiste. Foi assim com a mãe de Moisés, né? Vocês se lembram bem? A mãe de Moisés, ela teve 12 anos para ensinar o filho o caminho que ele deveria andar, porque ela ia entregar Moisés para a filha do faraó de novo, com 12 anos de idade. E quando Moisés se torna o libertador do povo de Israel, com 80 anos, Joquebede já não estava mais viva. Mas a oração e o ensinamento daquela mãe permaneceu no coração daquele filho. Deu para entender? Então hoje eu quero falar um pouquinho de mãe com você, mas eu quero ler um texto de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o verso de 1 ao verso de número 5. Abra a Bíblia comigo. Põe aí, Pedro, para nós. 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 1 ao verso de número 5. Irmão, você vê a gente pregando assim, está pensando que a gente não deu trabalho, não, né? Para vocês saberem, enquanto você está procurando, sabe o que eu fiz uma vez? Olha como a gente era terrível. Eu estava sem fazer nada em casa. Chamei 2 amigos. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um balão? Escuta essa, irmão. Aí a gente tinha um molde, tinha folha. Fizemos um balão de 4 metros rapidinho. 4 metrinhos, pequenininho. Parece que é grande, mas não é, mas é pequeno. Aí fizemos rapidinho e tal. Aí adivinha o que aconteceu? Resolvemos soltar o balão dentro da minha casa. Aí fizemos uma cangalhazinha pequenininha de fogos, né? Aí o meu quintal é grande, não tinha telhado. A gente encheu o balão dentro da minha casa. Escuta essa.
Dentro da minha casa, o balão ficou cheirinho. Na hora de soltar o balão, aí o balão começou a subir. Eu falei pro rapaz, ele já faleceu, irmão, esse rapaz, ele era da nossa igreja, se converteu também comigo, glória a Deus por isso, morreu salvo, né? Não estava tudo perdido. Aí olha só o que aconteceu. Na hora que ele soltou o balão, eu falei, agora acende o pavio. Ele não pisou na guia do balão, o balão virou de ponta cabeça. Irmão, os fogos estourou dentro da minha casa. Acabou a rua, a luz da rua. Estava tendo culto na igreja de missões mundiais. A igreja abriu, saiu correndo, foi todo mundo para minha casa para ver o que tinha acontecido, porque nós destruímos a luz da rua. Dentro da minha casa. Quando eu olhei para o Emerson, que já faleceu, ele estava atrás da mureta assim, ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? E foi, só lembra disso, mãe? Como esquecer disso? Irmão, é o pastor agora, ó. Que coisa de Deus. Amém? 2 Timóteo capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações de noite e de dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher com gozo. Olha o verso agora, irmão, verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou em primeiro lugar na tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habitas em ti. Amém, irmão? Olha que coisa linda. A Bíblia, querido, ela está repleta de mães abençoadas. Acabei de citar uma quase agora aqui, Joquebede, a mãe de Moisés. Imagine Ana, a mãe de Samuel. Pare para pensar comigo em Maria, mãe de Jesus. Que cada mãe, vamos um pouquinho além. Imagine a mãe de Daniel, que nem é citada, mas ao ponto daquele homem, daquele jovem, Daniel tinha entre 16 anos, ali para 17, quando ele foi para a Babilônia. E ele coloca no teu coração não se corromper com a comida do rei. Que mãe Daniel teve, hein? Que mãe este homem teve. José do Egito, que mãe José do Egito teve, hein? Já parou para pensar nisso? Que tipo de mãe você está sendo para o seu filho? Que tipo de mãe, de vó você tem demonstrado? Nós temos aqui uma mãe e uma avó que foram colocadas nas páginas das Escrituras para que nós nos lembrássemos dela. Por quê? Porque tiveram ali o cuidado de passar para o seu neto, né, que era a avó, e para o seu filho ensinamentos importantíssimos, a qual um apóstolo, um dos maiores apóstolos da Bíblia, Paulo, ele consegue enxergar e ele diz: olha, eu quero louvar a Deus. Olha o que ele fala, irmão: pela fé não fingida que você tem, qual aprendestes com a sua avó e com a sua mãe. Olha que coisa linda, né? A gente começa então a ver aqui que a formação deste menino começou na sua mãe e na sua avó, dentro de casa. Então, quantas coisas nós estamos vendo que hoje, né, as mães, como foi até a peça aqui, né, já não estão mais ligando para a formação. Estou falando de mães cristãs, mães de igreja, que já estão deixando a formação do filho com a escola, já não está ligando mais. A gente vê aqui a importância, e realmente essa avó Loide e a mãe Eunice é um exemplo claro de Provérbios 22:6, que diz assim: olha, instrui a criança no caminho que se deve andar, e quando ela crescer e envelhecer,
ela não se desviará dela. Está claro aqui no texto que foi este princípio que esta avó e esta mãe ensinou para este jovem Timóteo. Amém, queridos? Olha só, né? Ensina, né? Instrui o caminho que essa criança vai andar. E quando a gente apresenta a criança, que a gente fala isso, né? A gente fala para o pai e para a mãe: olha, você promete instruir a criança no caminho que ela precisa estar com Cristo. O pai e a mãe, no momento da apresentação, diz sim. E às vezes, na verdade, não faz aquilo que deveria fazer, não é verdade? Então, nesse Dia das Mães, eu quero desafiar a cada mamãe que aqui está, para nós olharmos aqui com essa palavra. Não vou demorar muito, mas com essa palavra, que nós possamos aprender a nos conectar mais com os nossos filhos e com as nossas filhas e ensinar o caminho que ela deve andar. E hoje, irmãos, eu até fiz um vídeo lá, não sei se você assistiu, mandando aí para você um feliz Dia das Mães. Hoje, talvez você está aqui e o Dia das Mães nem é tão feliz para você, né? Porque você não está mais com a sua mamãe. Faz tempo que Deus já a tirou, né, desta terra. E eu disse lá no vídeo, mas se lembre dos momentos felizes que você teve com ela. Se lembre dos momentos alegres, de momentos emocionantes que passaram juntas. Porque por mais que a sua mãe teve dificuldade, né, nós temos isso, nós nascemos em berço de ouro, ela fez o melhor para cuidar de você. Fez o melhor. É lógico, tem mãe que infelizmente não tem este dom, mas a maioria das mães fizeram o melhor para que você pudesse estar aqui nesta noite. Então, você que tem a sua mamãe, né, chega em casa, manda um WhatsApp para ela. Você que tem a sua mamãe, liga para ela, fala: mãe, te amo muito, mãe. Só faz parte da minha vida, da minha essência, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente se esquece, né? Principalmente quando temos filhos, começamos a lembrar mais dos nossos filhos, esquecemos um pouco das nossas mães. Mas olha, se apegue a cada dia, porque quando vai embora, irmão, eu não perdi a minha, graças a Deus, né? Ainda está aí. Mas quando vai embora, deve ser uma dor muito difícil, né? Perder uma mãe, a gente fala do pai, né, irmão? Mas perder uma mãe deve ser muito difícil. Assim como é difícil para uma mãe perder o filho. Estava conversando com o Adilson esse dia, né? A Denise estava até aqui, o alemão também estava. Eu fui num velório de uma mãe que tinha acabado de perder um bebê. E que dor foi aquela? Que dor daquela mãe. E eu não tinha palavras para chegar naquela mãe. Então, assim, a gente precisa entender: você que tem sua mãe, dê glória a Deus por ela, né? Continue, sabe, cada dia, mande um beijo, abraça, louve a Deus, ore pela sua mãe. Que olha, um dia você vai se parecer com ela tanto, que você vai falar: meu Deus do céu, eu sou a cara da minha mãe. Amém? Agora, o que eu consigo enxergar neste texto que nós lemos, irmão? A primeira coisa aqui que eu vejo, uma fé bíblica. Essa mulher, ela ensina a Timóteo uma fé bíblica. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 15, vai falar assim, ó, Paulo falando para Timóteo: olha, e que desde a sua infância sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Veja bem, irmão, primeira coisa que eu vejo Paulo falando sobre Timóteo é uma fé que ele aprendeu desde a sua infância com a sua mãe, com a sua avó, sobre uma fé bíblica. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz assim: olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, entenda bem, a cada momento com você, com seu filho, você precisa instruir essa criança na palavra de Deus. Não é apenas o teu conhecimento teórico, não é apenas aquilo que você já vivenciou de vida, mas para aumentar a fé, precisa ter a palavra de Deus. A criança precisa entender quem é o Deus que você serve.
A criança precisa entender que a fé dela precisa estar alicerçada neste Deus que você ensinou ela a viver e a crescer, acreditando na providência dele. Então veja bem, a fé bíblica, a fé de Timóteo foi um resultado direto, irmão, olha bem, dos ensinamentos da palavra de Deus. Veja bem que Paulo fala assim: olha, eu estou aqui entusiasmado pelo teu conhecimento, olha, estou entusiasmado pelos cursos que você fez. Paulo não fala isso, Paulo fala: olha, eu dou graças a Deus pela fé que há em ti, que foi ensinado desde quando você era criança, pela tua avó e pela tua mãe. Veja bem, para ensinar este menino a não se desviar quando ele crescesse, era Bíblia, palavra de Deus, fazendo o que? Devocionais com criança, sempre, irmão. Olha, eu estou em falha, mas eu sempre fazia o seguinte: na minha casa, nós sentávamos na sala e nós escolhemos um texto. Eu leio um versículo, a Denise lê outro, a Ana lê outro e o Mateus lê outro. E aí a gente vai entendendo a palavra, entendendo o que aquilo significa. Irmão, isso é importantíssimo. Nós como igreja, nós como cristãos, precisamos ensinar mais a Deus a essas crianças. Hoje nós estamos preocupados, né, irmãos, em mostrar para ela: olha, este é o caminho que você vai fazer quando você crescer, este é o lugar que você vai fazer, este é o curso que está na moda, e você vai crescer, vai aprender isso. E a Bíblia está na onde? Aonde nós também sentamos a criança e falamos: filho, olha, este é o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. Este foi o Deus que me deu forças para criar você. Quando tudo parecia que não, você nasceu com o poder de Deus sobre a nossa vida. Filho, nós passamos por isso, mas olha a palavra de Deus falando para mim: olha, quando passares pelas águas, eu terei contigo. Quando passares pelos fogos, ele não vai te queimar. Filho, nós passamos por isso, e a mão do Senhor estava sobre nós. Aleluia! Já conversou isso com seu filho? Tem crente que o filho nem sabe a história dele, irmão. Irmão, eu cago minha filha e meu filho na hora da janta, aquela mesa, e eu conto a história da minha vida, e falo para ele o que Deus fez, como Deus trouxe eles para mim, como Deus abençoou a minha vida, trazendo essas crianças até mim, tudo pela promessa. Foi Deus falando neste altar que eu teria 2 crianças. Então eu conto isso para eles. Eu falo como aconteceu, como Deus proporcionou, como Deus trouxe eles até mim, e como eu estou preparando eles para devolver para Deus. Porque o filho não é seu, meu irmão, é do Senhor. Prepare o seu filho para entregar ele de volta. Mas tem que ter sabedoria. E da onde vem a sabedoria? Da palavra. Se você tentar fazer conforme o teu querer, conforme a tua palavra, você não vai conseguir. Provérbios não vai se cumprir na tua vida, porque a tua palavra não tem poder, mas a palavra de Deus tem todo o poder para mudar, para instruir e para cuidar por onde essa criança andar. Amém, queridos? Então a gente precisa ver, irmão, que a educação hoje é importante, né? As crianças precisam ser instruídas em tudo, mas também precisam ser instruídas na palavra de Deus. Sabe? Hoje o governo não quer isso, irmão, mas deveria ter sim, sabe? Alguma coisa de religião nos estudos. Principalmente de ensinar pelo menos alguma coisa da Bíblia. Pouquinho, mas poderia ter. Fala de geografia aí, fala um monte de coisa. Eu já ia falar que tem nada a ver, mas tem a ver sim. Mas fala de tanta coisa. Mas o governo não quer isso, porque ele não quer que as nossas crianças sejam instruídas com a palavra de Deus. Então cabe a mim e cabe a você, como esta mãe e esta avó fez com Timóteo. Pegaram Timóteo e ensinando a palavra de Deus. Sentando com ele, orando. Você ora com seu filho? De verdade, irmão. Você segura na mão do filho e ora com ele. Quantas vezes você foi lá no quarto do seu filho e falou assim: filho, hoje eu vim aqui, eu quero orar com você.
Antes de você dormir, deita aí, eu vou orar por você. Ou ora junto. A minha filha está aí, pergunta para ela. Eu vou lá na porta, às vezes, Ana, ela está lá. Fala lá, acorda. Ora comigo. Senhor meu Deus, toma. A gente ora até pelo cachorrinho. Guarda meu cachorrinho, Senhor. Não é verdade, Ana? Guarda minha família. Você faz isso, de verdade? Você tem ido ao quarto da sua criança orar com ela, segurar na mão dela, fazer ela fechar os olhinhos, entender que aquilo é um momento de oração, entender que aquilo ali é um momento de você estar falando com Deus, para a mão do Senhor guardar ela por onde ela andar. Está faltando isso, gente. Está faltando isso, acredite, está faltando isso. Eu me lembro aqui de Deuteronômio capítulo 11, né? Quando o Senhor está instruindo Moisés, olha o que ele fala, irmão. Olha, eu vou ler para você Deuteronômio capítulo 11, verso 18. Olha o que diz aqui, ó. Portanto, guardareis estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai por sinal na vossa mão, para que sejam por frontais em vossos olhos, e vos ensine aos teus filhos, falando deles assentado na tua casa e andando pelo caminho, deitando eles e levantando com eles. Olha o conselho de Deus. Deus falando para Moisés: olha, fala para o povo que eles precisam ensinar ao sentar à mesa, ao deitar e ao levantar. A palavra precisa estar na sua mente. Glória a Deus. Querido, você quer ver uma coisa? Só para você entender, a religião islâmica, uma criança com 12 anos, escreve, olha, escuta o que eu estou te falando, hein? Uma religião islâmica, hein? Os muçulmanos, a criança de 12 anos, ela sabe toda a Torá. Sabe toda a Torá. O que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Irmão, presta atenção. Eu estou falando que uma criança de 12 anos, ela sabe os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. E por quê? É por isso, presta atenção, não vamos confundir as coisas. A Bíblia deles é misturada com a nossa, né? Eles têm o Alcorão, então eles têm ali também a Torá deles. É por isso que eles são doutrinados, e aí é totalmente errado. Eles são doutrinados a tirar a própria vida, a destruir avião, a fazer chacina, porque o Deus deles, o Alá, permite isso e gosta disso. Mas o que eu estou querendo trazer para você? Se eles conseguem ter isso na mente, a nossas também conseguem, só que com a palavra de Deus. Aí sim vai se cumprir aquilo que eu estava falando outro dia aqui, que o Evangelho, o cristianismo está crescendo, mas o mundo não está mudando. Por quê? Porque as pessoas não entendem do quê? De Bíblia. Quando nós realmente entendemos de Bíblia, entendemos quem é Deus e qual é o nosso papel, quer ver? Você perdoa com facilidade, você ama com facilidade, você vem para o culto, não precisa fazer apelo, o teu coração está voltado para Deus a todo instante. Então, aí sim, o cristianismo cresce e o mundo melhora, coisa que nós não estamos vendo. A taxa de crente aumentou e o mundo piorou. Por quê? Porque está faltando Bíblia, está faltando palavra. É a palavra que muda o ser humano. É a palavra que Paulo diz: olha, eu estou feliz porque você aprendeu a palavra de Deus, e esta fé não vai mudar dentro de você. Amém, querido? Outra coisa que a gente vê aqui, irmão, a gente vê Paulo falando aqui de uma fé real. Paulo fala assim: olha, eu estou alegre porque a sua fé não é fingida. Eu vou explicar isso para você melhor. Olha o que Paulo está falando aqui. Você aprendeu fé com quem? Com a sua avó e com a sua mãe. E esta fé não é uma fé vacilante. Irmão, presta atenção, mulheres do Senhor, que eu vou falar agora. Olha o que Paulo está falando. Ei, gente, o seu filho está observando a fé que você diz que tem. Só que quando algo sai errado, você é a primeira a desmoronar, você é a primeira a sair do eixo.
Você é a primeira, meu Deus, o que vai acontecer agora? Acabou meu mundo. Deu até silêncio, porque muita gente se encaixou nisso. Vem aqui na oração, terça-feira pela manhã, busca a palavra do Senhor, e está cheio de fé. Chega em casa, o filho fala: mãe, aconteceu isso, o desequilíbrio emocional aconteceu. Cadê a fé que foi falada aqui? Não é uma fé verdadeira, não é uma fé que vai além do que você está vendo. É isso que você precisa ensinar ao seu filho, meu irmão. Filho, olha, não tem problema, o Senhor fez uma promessa e vai acontecer. Você alimenta a fé de quem te ouve. Agora, se você desmorona por qualquer tipo de problema, o que fé que você está passando para o seu filho? O problema chegou, já não vem mais na igreja. Que fé que você está passando para o seu filho? Pastor, estou desanimado, eu não estou indo mais para a igreja. Que fé você está passando para o seu filho? O seu filho também não vai vir, a sua filha também não vai comparecer, porque ela está aprendendo de você. Está entendendo? E a gente vê muito isso, irmão. Uma fé que não é demonstrada na prática, é demonstrada apenas por falas. E a gente, irmão, eu vejo isso direto. Irmão cheio de fé, mas a turbulência chegou, é o primeiro a desabar. Gente do céu, que fé vacilante é essa? Veja bem, Paulo vai exortar, Paulo vai agradecer para si: Timóteo, você tem uma fé excepcional. De quem você aprendeu? Da sua avó e da sua mãe. E eu vou te explicar que não foi nada fácil, porque a avó e a mãe eram cristãs, era judia, o pai era grego. Você imagina uma pessoa crente casada com alguém que não é crente e quer ensinar o filho a palavra de Deus? Deve ser muito difícil, deve ser complicado, mas elas não recuaram. Em meio ao problema, em meio à dificuldade, elas seguraram na mão de Timóteo: senta na mesa, Timóteo, nós servimos esse Deus que tirou o povo de Israel do Egito, que nos salvou, que Jesus veio até aqui, morreu na cruz para me salvar, e falou para mim: fique firme que eu vou voltar para te buscar. Então se prepara, Timóteo. Não importava o marido que não era crente, não importava o marido que não queria saber. Neste caso estou falando do marido, né? Mas pode ser a mulher também. Não importava. O importante era o meu filho ser instruído na palavra de Deus. Independentemente do que a minha família acredita, independentemente do que os meus irmãos acreditam, do que a minha família segue, eu vou ensinar o meu filho a palavra de Deus. Irmão, e aí? É assim que você tem agido? Ou na frente das pessoas diferentes? Porque tem gente assim, irmão. Aqui na igreja canta, glorifica, faz até pulo, mas na frente dos outros muda totalmente o cenário. Quer parecer, né? Eu quero estar igual essa pessoa assim quando eu estiver na frente. Irmão, seja cristão aonde você estiver, irmão. Não tenha mais essa fé vacilante, né? Ali em 2 Timóteo capítulo 3, verso 14, Paulo fala assim, mas continua nas coisas que aprendeste e de que tens certeza, sabendo de quem aprendestes. Olha só o que Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você vai sair agora da perto da sua mãe. E mamãe, vai ficar escutando aí, mano. Para de ficar protegendo o filho toda hora. Escuta aí, Timóteo, você vai sair daí. Mas olha a resposta: continue nas coisas que aprendestes, porque você sabe de quem aprendeu. Irmão, é a fé de ensinar e falar: filho, vai jogar bola, vai jogar videogame, vai no shopping, vai onde for. E nunca se esqueça, Deus está com você. Você é filho de Deus. É o ponto de ensinar essa criança e ele ir para onde ele for, e ele não vai se corromper. Acredite. Acredite nisso, ele não vai. Porque Paulo falou, ele sabe a mamãe que ensinou ele esses caminhos do Senhor. Ele sabe por onde ele vai andar.
Ele sabe, querido. Então, nesta noite, presta atenção. Chega dessa fé vacilante. Chega dessa fé que só é fé quando está tudo bem. Está tudo bem, a fé está lá em cima. Aconteceu qualquer coisa, a fé está lá embaixo. A fé está lá embaixo, ficou feio, né? A fé está para baixo. Porque ficou parecendo afeta, né? A fé está para baixo. Então presta atenção. Chega, né? Você é um exemplo dessa criança, mãe. Você é um exemplo desse jovem, mãe, pai. É você. Então não deixe desmoronar, né? A fé precisa ser real na sua vida. Amém, querido? Você está entendendo essa mensagem de hoje? Né? Dia das Mães. E nós estamos aprendendo com uma grande mãe e com uma grande vó. Está cheio de vó aqui, né? Tem umas vozinhas aí, ó. Recém-vó, vó recém, né? Já tem bisavó. Quem é bisavó aqui? A Albertina, a minha mãe, a irmã Tereza já é bisavó também. Já é, irmã Tereza, bisavó? Olha só. Quem é vó aqui? Levanta a mão aí, deixa eu ver. A minha mãe, a Cris aqui, olha lá, bastante gente, né? Ei, vó, está nas suas mãos também ensinar essas crianças o caminho que devem andar, o Deus que você serve. Mas mais uma vez, ó, precisa esquecer o que a família vai dizer. Ah, eu não vou para a igreja, eu não vou servir Jesus, porque a minha família toda não é da igreja. A mãe de Timóteo falou, nós não. Vem cá, Timóteo. Nós temos um Deus que pode fazer a diferença na nossa vida. E ó, Paulo vai falar disso. Paulo diz assim lá no verso, olha o que Paulo fala. Trazendo à memória a fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó e em tua mãe Eunice, e estou certo que habita em vós. Mas tem uma parte aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui, irmão, que ele vai falar assim que é para que ele vá bem em todas as coisas. Ele vai precisar dessa fé não fingida. Amém? Irmão, terceira coisa que a gente vê aqui, uma fé duradoura e memorável. A gente vê aqui que Paulo, ele está falando, ele fala, olha, essa fé nunca será esquecida. Olha que coisa linda isso, irmão. E aí, irmão, sabe o que eu lembrei disso? De Hebreus capítulo 11, né? Hebreus capítulo 11, grava isso, irmão. É a página da Bíblia que é chamada a página dos heróis da fé. Quando alguém perguntar para você, fala, onde estão os heróis da fé da Bíblia? Hebreus capítulo 11. E aí, irmão, essa frase que Paulo falou aqui, olha, que Timóteo, ele ia levar isso para o resto da vida, vai se aplicar aonde? Lá em Hebreus 11 vai falar do Moisés. Aí, olha que coisa linda isso, irmão. Eu vou ler para você, ó. Hebreus, só lembrando para você, hein? Moisés é o Antigo Testamento. O autor da carta aos Hebreus vai falar deste menino. Olha o que ele diz em Hebreus capítulo 11, verso 23. Olha o que ele diz. Pela fé, irmão, pela fé, Moisés já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino bonito e não temeram o mandamento do rei. Verso 24. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Vou parar aqui no verso 24, depois eu vou ler. Irmão, olha só. Pela fé, Moisés, já sendo grande. Que fé foi essa, irmão? Quem ensinou essa fé a Moisés? Quem que mostrou para Moisés que ele não era filho de quem ele era? Quem que mostrou a Moisés que existia um Deus Todo-Poderoso acima de Faraó? Quem? A mãe Joquebede. Teve 12 anos para ensinar esse menino. 12 anos ensinando a cada dia. Moisés, olha, vamos sentar aqui, vamos pegar o pergaminho, vamos ler o que a palavra está falando. Vamos, Moisés é assim, Moisés é assim. Moisés, vamos orar junto. Na hora da comida, Moisés, você vai para o palácio, mas é assim que nós fazemos. Não faça o que eles estão fazendo. Irmão, agora o autor de Hebreus falou, ó, pela fé,
que eu agora vou acrescentar, que esta mãe ensinou, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o verso 25. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um só tempo ter o gozo do pecado, tendo por maior riqueza o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo ainda a ira do rei, porque ficou, agora irmão, você vai dar um glória agora, olha só, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Irmão, o que essa mãe ensinou para esse menino? A Bíblia está dizendo aqui, para você entender bem agora, o Moisés, ele já sabia que o Messias viria, e pela fé, ele ainda não vendo, ele acreditou que ele chegaria no tempo dele. Você está entendendo? Irmão, como foi o ensinamento dessa mãe para esse menino? Ao ponto de ele estar num palácio, sendo criado e comendo o melhor desta terra, ele deixa tudo, sabendo que Deus não estava naquele lugar, porque a sua mãe o ensinou quem era o verdadeiro Deus. E já começa aqui, Deus falando. Talvez você já foi em vários lugares, já passou por muitos lugares, mas não conheceu o verdadeiro Deus. Não conheceu o Deus que mexe, muda cenários, transforma corações, transforma caráter, e muda histórias que parece que foram escritas e não vai ser mudado. É isso que o texto está nos dizendo. Olha, pela fé Moisés, ele sabia que a história dele não era aquela. Ei, irmão, escuta o que eu estou te falando. Agora Deus já está falando aí para todo mundo, ó. Ei, filho, filha, a tua história não é essa. Você está seguindo este caminho, mas a tua história não é essa. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho uma história nova para você. Enxerga pela fé o que o meu servo está pregando aqui. Aleluia. Deus está falando para alguém aqui, irmão. Poxa vida, já andou pelo vale da sombra da morte, já andou por tantos lugares que as pessoas te deu até como, sei lá, desaparecido. Aí o Senhor hoje vem falar para mim: olha, é a fé que está sendo ministrada hoje, que vai alimentar o teu coração, é o que vai mudar você, é que vai mudar o cenário dentro dessa casa. Não importa se o marido não serve a Deus, não importa se a família inteira não serve a Deus, você há de servir, e tem uma promessa para a sua vida: servirá você e toda a tua casa. Vai servir toda a tua casa, em nome de Jesus. Vai servir, irmão. Pode esperar. Vai servir. Eu comecei falando: talvez, mãe, você não enxergue, mas a tua oração vai ter resultado. Vai ter resultado. Família aí despedaçada, destruída. Jesus quer abençoar você. É pela fé. Não se esqueça disso. Os seus filhos vão se lembrar da fé na palavra de Deus, e na fé no Deus que você ensinou. Os seus filhos vão se lembrar da figura genuína de quem é Jesus na sua vida. Os seus filhos vão se lembrar da fé e da fidelidade que você tem a este Deus. Eles vão se lembrar. Irmão, pode escrever. Que dia é hoje? Dia 11 de maio. Anota essa data. Se você mudar de vida, os seus filhos vão se lembrar e vão seguir você nesse novo caminho. Já pensou que bonito? Todo mundo que falava mal de você, todo mundo que apontava o dedo, vai falar: meu Deus, que mudança. E os filhos estão seguindo os mesmos passos. Os filhos estão sendo guiados pelo mesmo Deus. Os filhos estão sendo guiados pelo mesmo Espírito Santo. Oh, irmão, isso é maravilhoso.
Por isso que eu falei, né? Traz os filhos, irmão, para os ensaios. Traga os filhos para a escola bíblica. Ensaio dos jovens, traz as crianças. Deus vai trabalhando a cada momento, irmão. E toda vez que eu me lembro dessa mulher, sabe, Joquebede, eu fico maravilhado. Que mulher, que mãe, hein? Que mãe foi essa? Que tinha que devolver. Já parou para pensar? Você tem um filho, aí você tem um decreto para matar ele, aí você tem que esconder ele, depois você tem uma ideia, coloca ele e ele vai parar lá no palácio do faraó. A filha pega, ela devolve para a mãe, paga o salário para a mãe, só que com 12 anos a mãe tem que devolver o próprio filho. O tempo era curto, com 12 anos passa assim, ó. É rápido. Só tinha um jeito. Ensinavam o caminho de Deus. Não tinha outra estratégia. Não tinha outro momento. Só tinha um jeito. Eu preciso estar nos caminhos do Senhor e ensinar essa criança isso. Porque mais tarde ele vai se lembrar e ele foi o grande salvador do povo de Deus. Então, mais uma vez, mãe, não se preocupe se você tem orado e ainda a situação continua igual. O Senhor está contemplando a sua oração. Não se preocupe. Eu sei que o tempo está passando e às vezes a gente vê a situação não mudando, mas o Senhor tem guardado você. O Senhor tem protegido a sua casa por causa da tua oração, por causa dessa mãe que busca de madrugada por esses filhos. Essas mães que nas terças-feiras estão aqui clamando, buscando por cada filho, nas orações da meia-noite, né? Quantas orações da meia-noite a gente escuta lá, assim, a gente lê, né? Ora pelo meu filho. Ó, eu fiquei muito feliz, viu, Eric, que a Luzmar colocou lá, olha, ali já está com 90% da saúde restabelecida. Olha a oração da mãe. Olha a alegria da mãe de ver a filha com a saúde restabelecida, né? A Kate veio aqui, veio testemunhar da saúde da Catherine, não foi? A alegria nos seus olhos de falar, olha, graças a Deus a minha filha, do acidente que Deus livrou ela, graças a Deus estava eu e minha filha. Olha a oração e a proteção de uma mãe. Não é verdade? Eu sei que tem filhos que, infelizmente, entristecem as mães. Entristeceram você, né, mãe? Mas Deus está guardando. E Deus tem todo o poder para mudar este coração. Deus tem todo o poder para mudar a história desta casa, né? Então, irmão, talvez eu estou falando aí também para um filho que faz tempo que não fala com a mãe. Um filho que às vezes até rebelde com a mãe. Agradeça a Deus pela mãe que você tem, filho. Louve a Deus. Por mais que ela brigue, por mais que ela fale, é sempre para o seu bem. Às vezes a gente não entende, mas a mãe nunca vai querer o mal do filho. Nunca. Então, nesta noite, né, eu não sei qual é a sua necessidade. Vou fechar a Bíblia. Eu não sei qual é a sua necessidade. Como você chegou aqui. Você, mãe, que situação você está passando? Já serve ao Senhor, todos que estão aqui, já foram batizados para que Deus possa habitar no teu coração. Já aceitaram esse Jesus para que Deus possa acertar nessa vida e você possa viver o algo novo de Deus com o seu filho. Ei, mãe, Deus hoje está cuidando de você, viu, mãe? Suas lágrimas não são em vão. Eu sei que você tem orado por esse esposo, por esse filho. Ei, Deus está trabalhando. Não desanima não, mãe. Deus vai curar esse filho. Deus vai livrar do vício. Não desanima não. Não deixa de orar por essa criança, por esse jovem, por esse homem. Não deixa de clamar por ele não. Deus vai trazer de volta. Deus vai unir toda essa casa novamente. Todos vocês vão glorificar ao Senhor juntos. Aguarde o tempo, mas não deixe de estar orando. Não deixe. Tem muitos pais que é pai e mãe ao mesmo tempo. Cuide dos seus filhos. Cuide da sua casa.
Deus está com você, meu irmão. Se nesta noite Deus tocou no teu coração, você serve a Jesus. Se não serve, entregue seu coração para Jesus hoje. Deixe Jesus fazer a obra. Eu não sei por quais caminhos você andou, mas Deus te trouxe hoje aqui. Deus te trouxe hoje aqui para mudar a sua história, para transformar você em um novo homem, uma nova mulher, uma nova mãe, um novo pai, um novo ser humano. Se tiver alguém que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador, levanta a mão, vou orar por você. E Deus vai transformar a sua vida, como transformou a minha vida. Deixe Deus trabalhar. Hoje é o dia da mudança. Deus te trouxe aqui, num culto especial do Dia das Mães, para falar: filha, vem cá que eu te amo. Eu vou cuidar de você. Tem alguém que gostaria de aceitar esse Jesus como seu Salvador? Eu vou orar por você. Amém? Amém. Então vamos ficar todos de pé. Eu acho que vai ter um negócio aqui. Peraí, senta aí. A Denise vai me falar um negócio aqui rapidinho. Deus abençoe.